Bom dia, meus irmãos. Poder se assentar, por favor. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele a glória eternamente e que Ele receba todo o louvor do seu povo nessa manhã. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de exposição bíblica. Eu peço à amada igreja que abra as Sagradas Escrituras no livro de Números, capítulo 22, versículo 41. Livro de Números, capítulo 22, versículo de número 41. Acompanhe com muita atenção, eu vou fazer a leitura do versículo 41 do capítulo 22 até o versículo de número 12 do capítulo de número 23. Então assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Essa é a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda a iluminação pelo seu Santo Espírito para entendermos a sua palavra. Querido Deus, aqui nos encontramos, Pai, gratos, alegres, por causa da salvação que temos em Cristo Jesus. E pela oportunidade maravilhosa de podermos exaltar o teu santo nome através desse culto solene. Deus, nós lhe pedimos, nós suplicamos, nós imploramos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreendermos esta porção sagrada. Que o teu Espírito me ajude a pregar a tua palavra. Que todos nós aqui, Senhor, no decorrer do sermão e depois do sermão, que fiquemos maravilhados com o Senhor, com a graça do Senhor, com o teu Filho, com o teu Espírito, com um plano de salvação que o Senhor tem e está colocando ele em voga. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Fale conosco. Essa é a oração que eu lhe faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, sem exceção, o povo de Deus, estamos em uma peregrinação aqui nessa terra. Nós estamos indo rumo ao céu, que não é uma morada eterna, o céu é provisório. E depois que Cristo voltar, nós voltaremos com Ele e nós iremos para um novo céu e uma nova terra, onde receberemos um corpo glorificado e assim estaremos para sempre com o nosso Deus. Só que até chegarmos lá, durante essa peregrinação aqui nessa terra, nós vamos passar por muitas situações difíceis. Nós vamos passar por tentações, por provações, nós vamos passar por perdas, por lutos, por vitórias, por momentos difíceis, por frustrações, por lutas. Uma série de coisas vai acontecer conosco.
Mas nós sabemos à luz da palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo isso, nós estaremos crescendo à semelhança de Cristo Jesus, nós estaremos nos santificando pela obra do Espírito Santo. Mas eu digo que não será fácil, e vocês sabem disso. Inimigos vão se levantar contra nós. Por exemplo, basta nós olharmos para a história da igreja e nós podemos ali averiguar que em muitos momentos tentaram acabar com a igreja do Senhor. Mas só não acabou porque o próprio Cristo falou que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E também há inimigos espirituais. A Bíblia nos mostra que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. Satanás, ainda que derrotado, ainda que com a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda é como uma cobra que teve a cabeça cortada, mas ainda se mexe. Ele ainda se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra a família da igreja, a família do Senhor. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o livro de Números, nós vemos que tudo isso estava acontecendo com eles, da mesma maneira que está acontecendo conosco. O livro de Números, ele mostra um povo em peregrinação indo rumo a Canaã, a terra que Deus tinha prometido para eles. E nós temos visto, ao longo dessa série panorâmica do Pentateuco, que eles passaram por muitas coisas, tentações, provações, quedas, pecados sendo revelados, murmurações da parte do povo, mas Deus estava com eles. Durante o dia, Deus estava ali guiando aquele povo por uma nuvem, durante a noite por uma coluna de fogo. O Senhor era um Deus presente. E o povo estava ali, naquela luta, crescendo e avançando, até chegar na terra prometida, na terra de Canaã. Então, eles estavam em uma peregrinação assim como nós. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, uma história muito intrigante de um profeta. Não um profeta de Deus, não se engane. Um falso profeta chamado Balaão, mas que Deus usou Balaão para profetizar coisas maravilhosas para o povo dele, para o povo de Israel. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar um pouquinho lá no capítulo de número 22, onde nós vemos ali Balaque, que era o rei dos Moabitas, apavorado. Diz o versículo de número 2 do capítulo 22, que viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Israel tinha derrotado, tinha entrado na terra dos amorreus e tinha aniquilado com aquele povo. Então, o que Balaque estava pensando neste momento? Nós vamos ser o próximo. Israel agora virá sobre nós e vai acabar conosco. A gente tem que fazer alguma coisa. E o que ele pensou? Qual foi então a solução dele? Vamos atrás de um feiticeiro, vamos atrás de Balaão, porque Balaão é conhecido pela sua feitiçaria, pela sua magia. Ele virá e ele vai amaldiçoar o povo de Israel e a gente vai se livrar disso. E diz a palavra do Senhor que por 3 tentativas, por 3 vezes, emissários, mensageiros de Balaque foram até Balaão para tentar trazê-lo, mas ele não vinha. Até que pela providência do Senhor, Balaão veio. E veio então com essa missão, pelo menos na cabeça de Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. O que nós vamos ver com isso? Quando ele vem, ele traz alguns oráculos, algumas profecias. Eu quero ver nessa manhã apenas 3 oráculos de Balaão. São 3 profecias. E em cada profecia dessa, nós vamos extrair uma lição para nós. Nós que estamos em uma peregrinação. O que nós vamos ver? Guarde aí, 3 pontos. Primeiro, quem somos nós? Quem somos nós? O primeiro oráculo de Balaão vai nos mostrar a identidade do povo de Deus. Segundo, quem é Deus? Nós vamos ver que ele vai falar muito sobre o caráter de Deus, os atributos do Senhor. E terceiro, quem pode nos mostrar o futuro? Em cada um desses oráculos, a gente vai aprender sobre isso. A nossa identidade, a identidade de Deus e o que o futuro nos reserva. Quem pode nos falar sobre o futuro? Então, vamos para o primeiro ponto, que é o primeiro oráculo de Balaão, que nós vamos aprender quem somos nós, a nossa identidade. Eu quero que você olhe para o capítulo 22, o versículo de número 41. Capítulo 22, versículo 41. Aqui é o início
do primeiro oráculo de Balaão. E o texto começa assim: sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Qual é o contexto aqui para você entender essa mensagem? Balaque estava ali à beira de ser exterminado por Israel. Estava com medo, apavorado. Isso está lá no capítulo de número 22. E ele então lembra-se de Balaão, que era um feiticeiro, um falso profeta. Vamos pedir ajuda para ele, porque ele virá e vai amaldiçoar o povo de Israel. Por 3 vezes ele tentou chamá-lo, ele não veio, mas pela providência do Senhor, agora Balaão chega. O versículo de número 39 diz que Balaque fez até um churrasco para ele. O versículo 40. Ele fez um churrasco com a chegada ali de Balaão. E o versículo 41 mostra que com a chegada de Balaão, o que Balaque faz? Pega o falso profeta e leva ele para um monte. O monte é chamado de Bamote Baal, que literalmente significa os altos de Baal. Era um local onde as pessoas se reuniam para adorar os seus deuses, os seus falsos deuses, para fazer sacrifícios. Era um local que eles deram até um nome a uma divindade criada por eles, que era Baal. Então, era os altos de Baal. Qual que era a intenção de Balaque ao levar o profeta para aquele lugar? Vamos levá-lo num alto monte, porque Israel está lá embaixo, acampado, e daqui o falso profeta vai poder ver o povo de Deus e ele vai então impetrar uma maldição sobre todos eles. Esse foi o intuito. Ele tem uma visão privilegiada de onde estão o povo de Deus e eles então vai amaldiçoá-lo. Só que aí vem o versículo de número 1 do capítulo 23. Vejam que há uma continuidade aqui. Ainda que seja outro capítulo, mas a história continua a mesma. E ele começa com uma conjunção. Então, ou seja, lá do monte, Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Qual foi a missão? A missão que Balaão deu para Balaque: faça 7 altares, muito bonito, bem arrumado, e sacrifique 7 novilhos e 7 carneiros, e coloque cada um desses sacrifícios em um desses altares. Irmãos, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras à luz do seu cânon maior, nós descobrimos que Deus não autorizou Balaão fazer isso. Não se engane, Balaão era um falso profeta. Tudo o que ele está realizando aqui, esses 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros, com os melhores dos sacrifícios, os melhores animais, na verdade era uma invenção da cabeça dele. Deus não autorizou isso. A autorização do Senhor para fazer sacrifícios está registrado no livro de Números, no capítulo de número 15. E era uma atribuição dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, e não desse falso profeta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que às vezes as pessoas pensam assim: ah, pastor, mas ele foi um homem usado por Deus. Ele, mais à frente, nós vamos ver que em vários momentos ele fala: eu só vou falar aquilo que Deus mandou, eu não vou amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou. E as pessoas podem pensar: mas ele então é um profeta de Deus? Não, ele não é um profeta de Deus. Ele é um falso profeta. Quando ele estava fazendo aqui esses rituais, esses sacrifícios, ele estava seguindo os métodos tradicionais dos adivinhos orientais, e ele estava tentando, junto com Balaque, chamar a atenção de Deus. Não é isso que muitas das vezes acontece em nossos dias? Pessoas que não seguem uma liturgia bíblica, mas eles querem chamar a atenção com coisas inovadoras dentro do culto, para chamar a atenção ou de Deus ou do povo, para atrair pessoas, para que a igreja fique cheia. Mas às vezes a igreja está cheia, mas ela está inchada. Inchada por quê? Porque Deus, ele não autorizou aquele tipo de prática. Então, após ele ordenar isso para Balaque, ele dá mais uma ordem que está no versículo 3. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Vejam a prepotência do homem, né? Fica aqui. Fica junto do holocausto que eu mandei você fazer. Eu vou me encontrar com Deus. Ou seja, eu tenho uma intimidade muito grande com Ele. Eu tenho um relacionamento que você não tem noção. E isso acontece de fato. O versículo 4 vai nos mostrar que Deus se encontra com Balaão. Olhe para esse versículo.
Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, este quem? Balaão a Deus. Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Interessante que Deus não questiona, pelo menos não há um registro aqui do questionamento de Deus em relação a esses sacrifícios que ele fez. Aí vem o versículo 5, que é um dos mais intrigantes. Então, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. Sabe o que é intrigante isso aqui, meus irmãos? É que Balaão é um falso profeta. E eu posso provar isso para você em vários textos bíblicos. Por exemplo, Números 31, versículo 8 e 9, diz que Balaão, ele contribuiu para o povo de Israel prevaricar contra Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Judas, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Todos esses textos falam que Balaão era um mercenário. Fala sobre a doutrina falsa de Balaão, que em alguns momentos a igreja da Ásia, como está registrado lá em Apocalipse, ela se desviou por causa da doutrina de Balaão. Então, Balaão não é um homem de Deus, mas o texto bíblico diz, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Como assim? Quer dizer que Deus usa o ímpio? Quer dizer que o Senhor vem, o Espírito do Senhor vem sobre o ímpio e pode usá-lo? Sim. Deus pode fazer isso, Ele é Deus. Ele não usou, se você voltar alguns capítulos, depois leia na sua casa, Ele usou uma mula. Por que Ele não poderia usar um falso profeta para os seus desígnios? A questão não é em Deus, o fato de Deus usar um ímpio. A questão é depois de usá-lo, o que o Senhor faz com aquela pessoa? Esse que é o ponto, meus amados irmãos. É o relacionamento que não é duradouro com aquela pessoa. Deus usa. Agora, preste muita atenção. O fato de Deus ter usado, e aqui a gente tem uma estrutura claríssima sobre Deus usar pessoas em profecias como Ele fazia outrora. Deus colocou a palavra na boca do profeta Ezequiel, na boca de Isaías, na boca de Jeremias. Colocou a palavra aqui na boca deste homem. Mas não quer dizer que este homem era inerrante, que era infalível. Ou seja, a inspiração, a palavra profética, não quer dizer que quem está profetizando também é perfeito. Perfeito é a palavra do Senhor. Inspirado é as Sagradas Escrituras. Agora, vamos ver o que Deus coloca na boca de Balaão. Olhe para o verso 6. E tornando para ele, quem? Balaão, tornando-se para Balaque. Eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, eu quero que você observe aqui, que essa profecia, esse oráculo, ele vem misturado com uma poesia. Aqui a gente claramente tem um paralelismo, tá? Ora ele vai falar Jacó, ora ele vai falar Israel. Então ele fala algo na primeira sentença e na segunda ele fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então a profecia está misturada com poesia. Aí ele diz, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me Jacó. E vem, denuncia a Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa. Aí ele diz, agora é o conteúdo. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso? Ele está citando aqui, meus irmãos, claramente Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus chama a Abraão e fala para Abraão que fará dele uma bênção e que aqueles que o abençoarem serão abençoados e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, Balaão, falando pelo Senhor, ele diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ou seja, Deus tem um pacto com aquele povo. Como que eu vou me levantar contra eles? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só. Essa expressão, habita só, quer dizer que é um povo santo. É um povo que não se mistura com os outros povos. É um povo que, quando eles entraram numa aliança com Deus, automaticamente eles não podem entrar numa aliança com aqueles povos e com os deuses daqueles outros povos. Por isso que eles são um povo que habita só.
e não será reputado entre as nações, ou seja, é um povo eleito, é um povo separado. Agora, veja o verso 10. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a quarta parte de Israel? Sabe o que Balaão está dizendo aqui? Está dizendo que este povo, ele não somente é um povo que não pode ser amaldiçoado, que é um povo santo, mas ele também é um povo numeroso. Israel é um povo numeroso. O que ele está citando aqui, meus irmãos, é o cumprimento de Gênesis capítulo 15, versículo 5 e capítulo 28, versículo 14. Vocês lembram quando Deus falou para Abraão, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se você pode. Assim será a tua posteridade. De você virá um povo numeroso, e desse povo numeroso virá um, que é Cristo, o Salvador. Então, o que Balaão está mostrando aqui é o cumprimento de uma profecia. Agora, olhem e pasmem com o que ele diz no final do versículo de número 10. Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Que eu morra a morte dos justos. Como que é a morte dos justos? Meus irmãos, a morte do justo e a morte do ímpio, ela pode ser igual. Ou às vezes, convenhamos, tem crentes que às vezes têm um tipo de morte terrível, e às vezes um ímpio pode ter uma morte tranquila. A questão não é como o ímpio e o justo vai morrer, mas a questão é o que virá depois disso. É o que vai acontecer depois. Para o ímpio quando morre, ele vai direto para o inferno. Já estará em sofrimentos. Consciente aonde ele está e sofrendo onde ele está. Depois, ele vai para o juízo final quando Cristo voltar. E aí vai comparecer diante do juízo, receberá a sentença e vai para o lago de fogo e enxofre, onde ele vai viver eternamente sendo punido pelo Senhor. A ira de Deus caindo sobre ele. Esse é o fim do ímpio. E o fim do justo? O justo morre. Ele vai direto para a presença do Senhor. Ele está nos braços do Pai. Ele já está num local sem sofrimento, sem tristeza, sem lágrimas. E depois desse lugar que ele for, ele vai aguardar o juízo final. Cristo volta, ele vai para o juízo, ele recebe um corpo glorificado e ele vai viver eternamente com o Senhor em um novo céu e uma nova terra. Então, o que o texto está dizendo, que eu morra a morte dos justos. Glória a Deus. Mas se alguém estivesse perto de Balaão, depois poderia falar para ele bem assim, ok, Balaão, que você morra a morte dos justos, mas quem deseja a morte dos justos, também deve andar como os justos andam. Quem deseja ter a morte dos justos, também deve adorar o Deus dos justos. E não era isso que Balaão fazia, e não é isso que muitas pessoas de hoje fazem. Agora, irmãos, vamos tentar visualizar a reação de Balaque. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão falou, fica aqui que eu vou conversar com Deus. E daqui a pouco ele volta com essa profecia. Olhem a reação de Balaque no versículo 11. Então, disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente o abençoaste. Como se fosse assim, que negócio é esse? Melhor se não tivesse chamado você, ou seja, o negócio piorou. Versículo 12, mas ele respondeu, no caso Balaão, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Eu não terei cuidado? Mas eu chamo a atenção de vocês, cuidado para não pensar que ele era um profeta de Deus. Tá? A ideia, meus amados irmãos, é que Balaão só não amaldiçoou o povo de Deus porque Deus não permitiu. Essa é a questão. Não é por falta de vontade, não é por falta de motivação, que se fosse pelo que estava dentro do coração dele, ele era mercenário. Bastava ali um pouquinho de dinheiro ali, umas terras, né, algum cereal, alguma coisa assim, e ele proferiria todo tipo de sorte maligna de maldição sobre o povo de Deus. Irmãos, o que a gente aprende com esse primeiro oráculo de Balaão? Nós que estamos em uma peregrinação. Nós aprendemos a nossa identidade. Quem somos nós? Olhe para o versículo 8. Sabe o que você aprende? Primeiro, como posso amaldiçoar a quem Deus não
amaldiçoou. Você aprende que você é um povo abençoado, que você é uma pessoa abençoada. Nenhuma sorte de maldição, de macumbaria, nada pode atingir o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo abençoado. Você é feliz. Glória a Deus. Ainda que esteja passando por dificuldades, ainda que esteja com doença, ainda que venha uma crise sobre a sua vida, mas você é a pessoa mais feliz do mundo. A igreja é um povo abençoado pelo Senhor. Porque você conta com o favor de Deus, você conta com o pacto de Deus. Então, você deve saber sobre isso ao longo da sua caminhada. Eu sou abençoado por Deus. A maldição adâmica não está mais sobre mim, porque ela caiu sobre Cristo. Agora eu estou junto a um outro mediador, junto a um outro Salvador. Agora, vejam, meus amados irmãos, mais uma coisa que você deve aprender. O versículo 9 vai nos mostrar qual é a minha identidade, quem eu sou. Eu sou santo. O texto diz, eis que é povo que habita só. Então quer dizer que nós, a igreja, nós somos um povo com uma mentalidade diferente, uma ideologia diferente, uma cosmovisão diferente, uma fala diferente. Tudo em nós é diferente. Nós somos um povo santo. Não adianta apenas termos um entendimento, eu sou eleito, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se o seu comportamento não condiz com aquilo que você é, a sua identidade, então a Bíblia mostra quem somos. Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo santo, nós somos um povo numeroso. A igreja é assim. Pastor, às vezes a gente pensa bem assim, com as dificuldades que nós passamos numa plantação de igreja, para evangelizar, ainda que no Brasil é bem mais tranquilo que em outros lugares, mas existe também levantes. E às vezes a gente não vê as coisas acontecendo do jeito que a gente quer. Mas, meu irmão, o povo de Deus é um povo numeroso, o povo está crescendo. A igreja do Senhor está espalhada nesse mundo todo. E a igreja do Senhor, que é a igreja invisível, que é composta de todos os eleitos, ela é imensa. Muitas pessoas vão para o céu, meus amados irmãos, porque Cristo Jesus morreu por elas. Então, não desanime, ainda que as seitas estão crescendo, ainda que uma série de coisas contrárias às Sagradas Escrituras estão sendo proliferadas, mas o povo de Deus também está crescendo. A promessa de Cristo Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ainda está em vigor. E por fim, quem somos nós? Que a gente pode aprender aqui nesse texto. Nós somos um povo que teremos um fim maravilhoso. Não vejam que essa palavra aqui foi só para Israel lá naquela época. É para mim e para você. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Depois você vai receber um corpo glorificado. Depois você vai voltar com Cristo e vai viver eternamente em uma terra restaurada. Ou seja, há esperança para o povo de Deus. Essa é a sua identidade. Então, na hora da tentação, na hora da luta, na hora da provação, lembre-se de quem você é. Em nome de Jesus, expurgue da sua mente essa amnésia identitária. Não se confunda com o mundo, mas saiba quem você é, quem somos. Segundo lugar, meus irmãos, então, o primeiro oráculo, ele fala sobre a nossa identidade. Mas o segundo oráculo de Balaão, ele fala sobre a identidade de Deus. Eu quero que vocês percebam isso. Que agora a ênfase não está mais no povo, mas a ênfase está no Deus deste povo. Então, olhe para o versículo de número 13, o segundo oráculo de Balaão. Então, Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele e não verás todo. Amaldiçoa-me dali. Veja a estratégia, né? Lá do monte você estava vendo, de longe, e era para você amaldiçoar, você não conseguiu. Mas o problema é que você estava muito longe. Vamos chegar mais perto. Você vai ver algumas partes, e dali você vai conseguir amaldiçoar. E aí o versículo 14 mostra que ele vai fazer uma série de coisas para que isso dê certo. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Estava ouvindo um pregador expondo esse texto, e ele falava assim, gente, como que os ímpios
aqueles que não têm comunhão com o nosso Senhor, às vezes eles são tão astutos e tão motivados dentro das suas realizações equivocadas. Às vezes é desse jeito. Ou seja, nós, o povo de Deus, que deveríamos ser muito motivados e assíduos e presentes no culto, na escola bíblica, nas orações, né, em todos os departamentos, às vezes a gente é tão murchinho. E o ímpio, lá dentro dos seus afazeres equivocados, lá dentro das suas feitiçarias, eles estão fazendo aquilo ali com tudo, com todo o zelo, com todo o empenho. Obviamente estão errados. E nós que estamos no local correto, à luz da palavra de Deus, que deveríamos fazer o que é correto, ter mais empenho. E Balaque estava tentando chamar a atenção. E aí vem o versículo 15 e diz: então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Ou seja, você vai de novo trazer outra profecia. Ou seja, eu quero que você amaldiçoe Israel. Tá bom, Balaão foi lá. Versículo 17, versículo 16. Encontrando o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então, proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Sabe o que Balaão mostra aqui? Quem é Deus? Deus é imutável. O que Balaão estava falando para Balaque, para os príncipes dos moabitas, é o seguinte: Deus não muda, Deus é como uma rocha. Você está achando que Deus, o Deus que escolheu, o Deus que aplicou a salvação ao seu povo, ele vai voltar atrás? Não, ele não vai voltar atrás. Ele não volta atrás daquilo que ele falou, porque Deus, ele não é homem para que minta. Deus não é mentiroso. Nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, isso é tão importante e tão confortador. Foi para eles e é para nós, porque, convenhamos, quem aqui é perfeito? Quem aqui não peca? Que jogue a primeira cadeira, que atire, que jogue a primeira pedra. Todos nós pecamos. Já pensou se Deus alterasse o seu relacionamento conosco por causa dos nossos pecados? Se hoje você está bem, ele está tranquilo. Amanhã você não está, Deus já muda com você. Se fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Se a salvação dependesse das nossas obras, todos nós estaríamos perdidos, porque a gente ainda peca. Por isso que não só num culto, mas num culto a gente tem um momento de oração, de confissão de pecados. Durante o dia a gente pede perdão ao Senhor. Então todos nós estaríamos perdidos se Deus mudasse. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus não muda, que Deus não é homem, que Deus não se arrepende. Quando a Bíblia fala sobre o arrependimento de Deus, é uma maneira que os tradutores pegaram uma palavra para tentar mostrar um pouquinho como que Deus ele age, que alguns tecnicamente vão chamar de antropopatismo, que vem de patos, sentimentos, quer dizer que são sentimentos humanos que são atribuídos a Deus. Mas Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. A gente se arrepende porque somos falhos. Porque a gente viu que esse curso aqui não era o curso correto e a gente tem que mudar. Deus não, Deus continua o mesmo. E Balaão está dizendo para Balaque: Deus é imutável. Olhe para o verso 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Ou seja, Deus abençoa o seu povo e não amaldiçoa. Não vi, versículo 21, iniquidade em Jacó. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Isso aqui cabe uma atenção muito boa da nossa parte. Quando ele fala que não viu iniquidade em Jacó, não quer dizer que Jacó ou Israel não pecava. Bem, meus irmãos, vocês lembram dos vários sermões já em Números, em Levíticos? Um povo de dura cerviz, um povo difícil.
que Deus abre o mar, que Deus tira do Egito e o povo está murmurando. Ah, Senhor, eu estou com saudade das cebolas, eu estou com saudade das carnes lá do Egito. Então, é um povo que continuamente ficava fazendo isso. Então, quando o texto diz, não viu iniquidade em Jacó, é porque o Senhor está falando do pacto dele com o povo. Por causa do pacto, o Senhor não está atentando para o povo, mas para o redentor do pacto, para o mediador do pacto. É a mesma coisa com cada um aqui de vocês. O Senhor não vê iniquidade nos cristãos, ainda que os cristãos sejam pecadores. Por quê? Porque na frente deles tem um Salvador chamado Jesus Cristo. Porque na frente deles tem um mediador chamado Cristo Jesus. Porque na frente deles tem aquele sobre ele que caiu a ira de Deus na cruz do Calvário. Então, a ira do Senhor não cai sobre você porque já caiu sobre Cristo. Deus olha para você como um filho, por causa do Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não viu iniquidade em Jacó, nem completou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, é um Deus presente. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Ou seja, a força do povo de Deus não é o próprio povo. Não é a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa desenvoltura, mas a nossa força está no Senhor. É o Senhor que nos fortalece, que fortalece os nossos filhos, que fortalece o nosso casamento. É Ele que faz tudo isso. Olha o verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Traga isso para você. Nós somos o Israel de Deus. Crente que tem medo de macumba. Vou ser bem sincero aqui, meus irmãos. Crente que tem medo de mandinga de outras pessoas, ou crente que fala bem assim, fulano colocou um mal olhado sobre mim. Meus irmãos, tira essas superstições da tua vida. O teu escudo, o teu refúgio, a tua força é Jeová, é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. Como que vai cair maldição sobre você? Como que o crente ele tem uma maldição hereditária? Não tem nada disso não, meu irmão. Não é por causa de você em si, mas é por causa do Deus que está sobre a tua vida. Não cairá encantamento nem adivinhação contra Israel. Ok, pastor, agora qual foi a reação então de Balaque? Mais uma vez, ao invés de amaldiçoar, Balaão amaldiçoar o povo, Balaão abençoou. E aí vem o Balaque, que contratou Balaão no versículo 25 e diz: então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu? Tudo que o Senhor falar, isso farei? Segundo oráculo, o que a gente aprende? Quem é Deus? Quem é Deus, meus amados irmãos? Quem é o Senhor? Você tem que saber sobre isso. A igreja está pregando a palavra constantemente e nós temos que saber quem é Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Você muda, Ele não. Deus é um Deus pactual. É um Deus que fez uma aliança. Deus se revela dessa maneira, fazendo alianças, fazendo pactos. E Ele fez um pacto com você, que é cristão. E se você não é um cristão, eu gostaria de chamá-lo a participar deste pacto, se arrependendo e entregando sua vida a Cristo Jesus. Quem é este Deus? É um Deus que abençoa. É o que diz aí no versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Vocês prestaram atenção na música que nós cantamos hoje? Bendito seja o Deus e Pai. Por que eu coloquei essa música na liturgia? E por que nós lemos aqui Efésios capítulo 1, versículo 3? Porque tem tudo a ver com o sermão. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em
Cristo. Veja, bendito, bendito, que significa no grego eulogetos, aquele que é digno de louvor. Todas as bênçãos. Quais bênçãos? A bênção da redenção, a bênção da santificação, da regeneração. Todas as bênçãos espirituais chegam até você porque Deus é essa fonte. Ele é bendito. Por isso que Paulo estava adorando. Eu adoro o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Na verdade, a melhor tradução é que nos abençoou. Ele já te abençoou. Ele já te escolheu, ele já morreu por você, ele já enviou o Espírito dele para você, ele está cuidando de você, ele está presente na sua vida. Então o que você tem que fazer? Louve e adore a Deus. Não se perca, meu amado irmão, ao longo do caminho, na trajetória da tua vida. Não tire o foco do Senhor, várias coisas virão sobre a tua vida para fazer com que você se desvie. Para fazer com que você pense coisas contrárias, para fazer com que você se apegue a coisas que o Senhor não quer. Se apegue ao essencial. Você tem uma identidade diferente. E você pertence ao único Deus que é bendito de todo o louvor e de toda a glória. Primeiro oráculo, quem somos nós? Segundo oráculo de Balaão, quem é Deus? E o terceiro oráculo, quem pode nos mostrar o futuro? Pessoas vão até necromantes, pessoas que jogam búzio, cartas e uma série de coisas. Eu quero descobrir o futuro. Ou ficam ansiosos com o futuro. O que tem lá na frente para mim, para o meu filho, para o meu esposo, para a minha família? Onde nós devemos recorrer para saber o futuro? Bíblia. Bíblia. A revelação escrita de Deus. Nós vamos ver agora, meus irmãos, a partir do versículo de número 27, que a profecia de Balaão agora, ela não está restrita ao povo, necessariamente no passado, a quem é Deus, mas ela é uma profecia para o futuro. Ele está contemplando Israel naquela época, não como Israel de fato estava. Israel era nômade. Israel estava no deserto, rodando em tendas. Mas ele está vendo Israel na plenitude, como Deus o vê. E como será no futuro. Então, olhe para o verso de número 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Ô Balaque teimoso. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então, Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vendo Balaão, capítulo 24, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Então, parece que há uma mudança aqui no profeta, no falso profeta. Ele não se volta mais para os agouros, para aquelas coisas que desagradavam ao Senhor. Mas é apenas aparente. Mas há também aqui uma lição para nós. O povo de Deus, ou todos aqueles que são chamados pela palavra do Senhor, tem que largar os agouros. Tem que largar essas coisas que não agradam o Senhor. Tem que se voltar para Deus. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa. Sermão é exposição, exposição é informação. Uma aula também, ainda que o sermão está acima de uma aula, acima de um ensino. Mas vocês perceberam que às vezes a gente se prende muito com os títulos das perícopes. São os títulos que estão acima do capítulo. Eu comecei com o capítulo 22, versículo 41. E pode ser que quando eu estava preparando, ou no momento que eu mandei a liturgia, que algumas pessoas até perguntaram assim, mas que coisa estranha, começar no capítulo 22, no versículo 41, por que não começou já no 23? Por quê, meus irmãos? Perícopes e capítulos não são inspirados. Foi incluído pelos tradutores bíblicos. E às vezes a perícope pode atrapalhar o entendimento real do texto. Porque você pensa assim, capítulo 23 é uma história. Capítulo 24 é outro. E às vezes não. A história é a mesma. Há uma conexão.
Então, como que a gente sabe se está na mesma história? Pelos conectivos, pelas conjunções, a gente vai percebendo ali bem, está falando sobre a mesma coisa. Então, dito isso, olhe para o verso 2. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem, de olhos abertos. Agora ele tem os seus olhos abertos. Agora ele vê como Deus estava vendo todas as coisas. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Quais são essas palavras? Versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Olha o paralelismo. No começo ele fala Jacó e depois ele fala Israel. A mesma coisa. Como vales que se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Irmãos, neste momento em que o oráculo estava sendo proferido, Israel não estava nessa situação. Israel não tinha uma morada boa ainda. Israel estava peregrinando. Mas só que ele está vendo como Deus vê. Ele está olhando como Deus olha. É a mesma coisa, por exemplo, em Romanos. Romanos, capítulo de número 8, um texto que eu cito constantemente, que diz que aqueles que de antemão conheceu, está falando sobre você. A esses ele predestinou. Aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ora, glorificou? Como assim? Eu não fui glorificado ainda. Eu não entrei na glória ainda. Ainda não ocorreu o fim da redenção na minha vida. Eu estou vivendo no Cronos. Eu estou vivendo nas coisas que acontecem uma após a outra. Então, eu ainda vou morrer para depois, na vinda de Cristo, eu ser glorificado. Mas o Senhor já lhe vê, você que é um cristão, como uma pessoa glorificada, porque Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele já está contemplando você com aquilo que Ele predestinou você para ser glorificado, parecido com Cristo Jesus. E é isso que Balaão estava fazendo aqui, através desse terceiro oráculo. Que boas são as tuas tendas, ainda que não eram boas no momento. Que boas são as tuas moradas, ainda que não era naquele momento. Meus irmãos, às vezes a gente reclama tanto. Veja, eu estou colocando nós. Eu me incluo nisso, obviamente, que eu sou igual a vocês. A gente reclama porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. A gente reclama por causa de certas limitações. A gente reclama porque nós não temos ainda o nosso templo para o Senhor ser adorado e glorificado como nós queremos. A gente vai reclamando, mas a gente não para olhar da maneira como Deus vê tudo, aquilo que o Senhor já nos deu. De que Deus é que está no controle, de que a história está sendo guiada por Ele. Está entendendo, meus irmãos? A gente tem que parar um pouco. A gente tem que parar de murmurar, de reclamar e de olhar pelas lentes do Senhor. Olha o verso 8. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos. E com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaque, veja mais uma vez, agora a reação de Balaque. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Veja, bater palmas aqui não é bater palmas no sentido de louvor. Bater palmas aqui é no sentido de indignação, de ira. Tá? Era palmas nesse sentido aqui. Então bateu palmas, disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Que negócio é esse, Balaão? Agora, pois, vai-te embora para a tua casa,
Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. De fato, Deus foi gracioso, inclusive com esse falso profeta naquele momento. Eu te privei disso, ainda que não ia adiantar nada para o falso profeta receber dinheiro ou não, porque ele não era do Senhor. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal? O que o Senhor falar, isso falarei. E aqui termina o terceiro oráculo. Meus irmãos, durante a peregrinação, guarde isso, lutas, tempestades, oásis, bonança, tristeza, vales, desertos, doenças, uma série de coisas vai acontecer conosco. Mas a gente não deve, em momento algum, nos esquecer quem somos nós. Quem somos nós? Somos um povo abençoado, somos um povo numeroso, por causa de Cristo Jesus. Quem é Deus? É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Lembra lá do Decálogo. O Decálogo fala não somente de um Deus distante, transcendente, mas também de um Deus presente, um Deus que está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, quem somos nós? Nós somos o povo de Deus. Quem é Deus? É o nosso Senhor. É o Deus imutável, é o Deus infinito, é o Deus verdadeiro, é o Deus justo. E quem pode nos mostrar o futuro? Quem pode? Deus na sua palavra. Está aqui, ó. Deus na sua palavra. Daqui a pouco nós vamos ter uma aula falando justamente sobre isso. Para onde vão aqueles que morrem? Vão para onde? A Bíblia tem resposta para essas coisas. A Bíblia fala sobre isso. Meus amados irmãos, então, tudo o que nós temos, todas as bênçãos que nós recebemos, chegaram até nós por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra em nome de Jesus. Guarde, anote. Olhe depois pela internet. Eu não compreendi muito bem isso. Hoje a gente tem essa facilidade, essa bênção de Deus. Você pode depois olhar o sermão, falar bem assim, ok. Leia em casa. Entenda o seguinte, não é apenas a história daquele povo, mas também é a nossa história. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por falar conosco. Obrigado pela revelação da tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor falou por intermédio de um ímpio, de Balaão. O Senhor fala através de mula, o Senhor fala através das coisas que o Senhor criou, mas o Senhor também fala através do seu povo na exposição da tua palavra. Glória a Deus por isso, Deus. Que não falte nunca aqui, Pai, nesta igreja que nós estamos plantando, a proclamação do teu evangelho. Eu oro, Deus querido, pelos meus irmãos. Eu oro por todos nós nesse momento, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.